Seguinte, família, o empresário Pedro Lourenço concedeu uma entrevista recentemente onde ele fala que o Cruzeiro deve buscar muitos reforços para a temporada de 2023. Para ser mais exato, o Cruzeiro deve buscar 15 a 16 reforços para o ano que vem. Pedro Lourenço está participando da montagem do elenco? Não, ele não faz isso mais. Quando ele era o nosso principal patrocinador, quando o Pedro Lourenço estava participativo naquela época do Sérgio Rodrigues, ele opinava quando tinha que demitir treinador, quando tinha que contratar algum treinador. Um exemplo claro foi a contratação do treinador Vanderlei Luxemburgo, uma participação ativa do Pedro Lourenço. E agora, vou colocar aqui para vocês as palavras do Jorge Nicola sobre as falas do Pedro Lourenço. Mas antes, eu peço a cada um que deixem o seu gostei e nos ajudem a bater a meta dos 800 likes no vídeo de hoje. Olha só as palavras do jornalista Jorge Nicola. De acordo com o Pedrinho BH, patrocinador do clube e torcedor ilustre, torcedor do cara, não fosse por ele, o Cruzeiro teria passado por ainda mais maus bocados nos últimos anos. O Pedrinho deu uma entrevista à Rádio Itatiaia e afirmou o seguinte sobre reforços, abre aspas, só sei que a diretoria vai contratar uns 15 ou 16 jogadores. A gente precisa de zagueiro, atacante e meio atacante. Acho que precisamos de 15 atletas. Isso que eu falo com o Ronaldo e o Gabriel Lima. É assim, o Cruzeiro já fez uma primeira contratação para a próxima temporada. Se ainda virão 15 ou 16, ou 14 ou 15 no caso, é sinal que bastante gente ainda será contratada. Achei o número um pouco exagerado, mas quero complementar com as informações ou com a declaração do Pedrinho, abre aspas. Lógico que a diretoria não vai pedir a minha opinião, porque eles têm um trabalho muito bom com o Paulo André. Eu acho isso importante, porque o pessoal tem os pés no chão, sabe da necessidade, então é muita tranquilidade. Em outros tempos, quando o Pedrinho BH era a única fonte de receita do clube, como no período de Sérgio Santos Rodrigues, ele palpitava em absolutamente tudo, pedia a demissão de treinador, dizia qual técnico deveria ser contratado. Hoje, com o profissionalismo do Cruzeiro, com o Ronaldo Fenômeno colocando a maior parte do dinheiro, Pedrinho tem papel bem menos importante, embora siga como patrocinador. Só lembrando a vocês, o restante das falas do Nicola não interessam, fala sobre o patrocinador Master e a gente já sabe sobre essas informações. Em um ponto ali das falas, Nicola fala, olha, quando ele fala que o Cruzeiro deve contratar uns 15 jogadores, eu acho um exagero. Aí eu pergunto para vocês, será mesmo que é um exagero? Se você for observar o atual elenco do Cruzeiro, nós devemos ter diversas mudanças. Então 15 a 16 reforços são bem prováveis que vai acontecer. Só para você ter ideia, no gol, nós temos a chegada do goleiro Anderson. Nós teríamos ali a saída do Gabriel Mesquita ou do Denivis. Não sabemos quem vai sair, mas vamos colocar lá. Um jogador, Zé Ivaldo, por enquanto está saindo. 2, Wagner Leonardo. 3, nós temos Luiz Felipe, que não teve muitas oportunidades. 4, Matheus Bidu. 5, Rômulo. 6, Pablo Siles. 7, nós temos também o volante William Oliveira. Podemos colocar ele no número 8. Nós temos ali na nossa lista também o meio-campista Pedro Castro, 9, Leonardo Paes, 10, Fernando Canecim, 11, Chay, 12, João Paulo, 13, Luvanor, 14, Vagninho, 15, por enquanto Juan Christian, 16. Nós temos também o atacante Lincoln, que não rendeu o que era esperado, pelo menos até este momento. Eu acredito que o Lincoln não continue para o próximo ano. Nós temos o atacante Rodolfo e também o atacante Rafa Silva, sem contar com o atacante Jajá. Então quando você olha essa gigantesca lista de jogadores que podem sair da Toca da Raposa, aí vocês pegam as falas do Pedro Lourenço, fala que vai contratar 15 a 16 jogadores. Eu particularmente não acho um exagero, ainda mais por se tratar da grande lista de jogadores que vão sair do Cruzeiro. Vamos aguardar e esperar. Essas são as falas do Pedro Lourenço. Muitos reforços devem chegar. E não se surpreenda se ainda no mês de novembro o Cruzeiro anunciar mais alguma contratação. Prestem atenção, família. Uma informação que me chamou bastante atenção, que foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio, é de que o Cruzeiro continua conversando com Augustin Almendra, jogador de 22 anos de idade, que não joga desde fevereiro, jogador que está tendo um problema extracampo por lá. Teve problema extracampo, teve problema também com o treinador do Boca e por isso foi afastado. O contrato dele com o Boca vai até o meio do ano.
o jogador pode chegar de graça no Cruzeiro, isso porque o próprio Boca aceitaria liberar o jogador de graça para manter uma porcentagem dos seus direitos econômicos, até porque perdê-lo de graça também não é vantajoso para o Boca Juniors, e o Samuel Venâncio trouxe a informação de que o Cruzeiro continua esperançoso para tentar convencer o jogador a vir para a Toca da Raposa. Eu só gostaria de lembrar a vocês que o Botafogo também tem reunião marcada com o atleta. A diretoria do Botafogo tem conversado com Agustin Almeida nos últimos dias e deve continuar esta conversa nos próximos. E quando os jornalistas Samuel Venâncio traz essa informação, tem até uma matéria muito interessante que foi divulgada que fala assim: as conversas entre Cruzeiro e o staff de Almeida continuam. Um dos atrativos para o jogador jogar no Clube Celeste são as portas abertas para a Europa, já que Ronaldo é dono do Real Valladolid e as conversas vão seguindo. É como se ele assinasse um contrato com o Cruzeiro e se desse certo no Cruzeiro, ele fosse se transferir para o Real Valladolid. Ainda mais por se tratar de uma contratação que viria de graça para a Toca da Raposa. Ou seja, como são parceiros, se o jogador dá certo no Cruzeiro, ele poderia ir de graça para o Real Valladolid, utilizando o Cruzeiro como uma ponte. Renato, o que você acha disso? Sinceramente, não me agrada nem um pouco. Eu não gosto do Cruzeiro ser segunda opção de ninguém. O Cruzeiro está sendo utilizado como uma ponte, só que o Cruzeiro é muito grande. Mesmo que o Real Valladolid esteja na primeira divisão do espanhol, tem que entender que o Cruzeiro é muito grande. Não pode ser ponte para time algum. Isso aí é uma coisa que não entra na minha cabeça. Deveria ter jogador no Real Valladolid sendo utilizado para ser ponte no Cruzeiro, e não ao contrário. Vamos aguardar e esperar. Agustin Almeida continua na nossa mira e a possibilidade dele vir para a Toca da Raposa cresceu, mas cresceu um pouquinho só. Então não ainda fiquem esperançosos, porque tem muita novela para rolar para sabermos se ele vai ou não vestir a nossa camisa no ano que vem. Seguinte, família, a dúvida que está tendo na Toca da Raposa é sobre a saída ou não do zagueiro Zé Ivaldo. Pois é, olha só. O filho do Zé Ivaldo tem rede social e um amiguinho, podemos dizer assim, do filho do Zé Ivaldo fez um comentário nas redes sociais falando sobre o adeus ao seu amigo. Isso mesmo, ele fala: já que você tem que voltar para Curitiba, que brilhe por lá, que arrase por lá. Foi um comentário de um amiguinho do filho do Zé Ivaldo. Ou seja, dá um indicativo ali de que o próprio filho do jogador sabe que inicialmente ele volta para Curitiba. Mas volto a repetir para vocês. Cruzeiro tem interesse na permanência do Zé Ivaldo, não vai ser uma negociação fácil, não vai ser uma negociação do dia para a noite. O jogador inicialmente volta para Curitiba, mas quem sabe ele pode voltar para o Cruzeiro no ano que vem. Vamos aguardar e esperar. O zagueiro Zé Ivaldo ainda pode ficar, mesmo voltando para Curitiba depois do final do Campeonato Brasileiro. Todo o ano de 2022, a gente já sabia que o Cruzeiro teria problemas na FIFA. E o último problema deste ano seria a situação do meio-atacante Rodriguinho. E olha só, finalmente saiu uma informação sobre a data do julgamento do Cruzeiro lá na FIFA, que vai acontecer na Suíça. O pessoal do GE Cruzeiro, do Globoesporte.com, trouxe a seguinte informação: FIFA marca data para julgamento do Cruzeiro sobre dívida por Rodriguinho. Serão apreciados os recursos do Cruzeiro e também do Pirâmides do Egito. A Raposa aguarda receber uma ordem de pagamento de mais de 3,5 milhões de dólares. Hoje, mais de 18 milhões de reais na cotação atual. Prestem atenção, 3 milhões e meio de dólares é o mínimo que o Cruzeiro vai pagar, sem contar com os juros por atrasos e outros problemas. O Cruzeiro vai ter uma pancada. Aqui está falando 18 milhões de reais, mas podem esperar algo na casa dos 20, 30 milhões de reais. Até porque não é todo o valor da venda do Rodriguinho que está sendo discutido neste momento. Outra parte vai ser discutida mais no futuro, mas inicialmente essa conversa vai acontecer, Cruzeiro vai ser julgado e no mínimo uns 18 milhões de reais terá que ser reembolsado. E como esta reunião já está marcada para o mês de novembro, após o julgamento, o Cruzeiro deve ter cerca de 30 dias para que assim tenha o pagamento a ser realizado. Vamos aguardar e esperar, porque a história do Rodriguinho vai render alguns capítulos pela frente.